Existem, então, graus diferentes Sim, da doença? sim, Porque, se eu não me engano, o filho do Marcos Mion eu acho que até ele entrou bastante nessa sim, briga toda. E dá pra ver que ele tem, talvez, me parece, né? Um grau um pouco mais elevado. Eu vejo ali um pouco de dificuldade também de comunicação. sim. E até eu já vi entrevistas do Marcos Mion falando dessa questão quase que obsessiva, assim, com alguma coisa, em que ele assiste o mesmo filme, sei lá quantas vezes, e se alguém não quer ver junto com ele, fica irritado e tudo mais. Mas tem outros que dizem que tem o diagnóstico e você mesmo não percebe. Então tem como ter graus diferentes. Isso Sim, também dificulta o diagnóstico. dificulta. Que é onde a gente tem toda essa base de mitos, de preconceitos, de várias questões que envolvem, vamos supor, um autista leve. Ah, ele é menos autista. Não, ele continua com o transtorno do espectro autista, só que ele tem um grau menor, um nível menor. E aí fica mais dificultoso porque, como eu já ouvi, mas ele parece normal. Ah, mas ele não tem cara de autista. E daí entra que a gente precisa fazer uma avaliação bem mais apurada dessa criança para entender o que de fato está acontecendo. Que vamos supor, às vezes na escola não tem nenhum problema acadêmico. Com outras pessoas tem uma socialização, tem um contato visual, é afetivo, mas aí ela tem ali algumas restrições com alimentação. Ela tem uma rigidez metódica muito forte, padrões de comportamentos que é difícil a gente trocar. Então, daí a gente vê que já tem uma questão que a gente pode trabalhar e que entra dentro do espectro do E autismo. por que graus diferentes? Porque aí também é uma coisa que a gente está estudando bastante. Mas faz parte do espectro e existem níveis, assim como alguns níveis de ansiedade, depressão e outros transtornos que a gente vem trabalhando aí no mundo. Uma vez eu estava vendo, estudando assim, coisas sobre esquizofrenia, e eu estava vendo que existe um fator genético também envolvido, e que existe bastante a questão do ambiente em que aquela pessoa tá, né? Então, se ela está exposta a drogas Sim, e, enfim, a um estresse, alguma coisa nesse sentido. Que até eles colocavam num artigo que era a vulnerabilidade versus o estresse. Então, o quanto que eu já estou vulnerável àquilo geneticamente e o quanto que o estresse interfere. No caso do autismo, isso também. Então, eu já nasci, por exemplo, geneticamente modificado alguma coisa para o autismo, mas o ambiente em que eu fui criado, sei lá, alimentação, droga, alguma coisa ali pode gerar um grau maior ou menor? na verdade, ele pode ter uma fase de desenvolvimento maior. Vamos supor, no caso da esquizofrenia, no caso do álcool, por exemplo, ou no caso das drogas, são questões quimicamente que trabalham ali no seu cérebro que vão dar várias alterações, que vão ali te dar alucinações, que vão te dar ansiedade em alto nível, fatores esses ambientais que trabalham diretamente no seu corpo e que causam essas alterações. No caso do autismo, esses fatores ambientais também podem vir, vamos supor, da mãe, na gestação. é, Dizem muito que pode gerar uma questão de estresse na gravidez e gerar o autismo. Mas essa parte de fatores ambientais ainda é muito complicado a gente falar uma causa. A mãe se estressou e causou autismo. A mãe usou drogas e causou autismo. Ainda está muito difícil da gente falar isso com bastante propriedade. Mas a questão do autismo não é que aconteceu alguma coisa ali no ambiente, um trauma, igual falam muito, tomou a vacina e desenvolveu autismo. Não. Ele tem ali já a genética e dependendo da idade da criança, que conta muito com a questão da neuroplasticidade também. Então, a criança até os 3, 4 anos tem a neuroplasticidade ali em alto nível trabalhando a favor dela. E às vezes essa poda neuronal que vem depois traz esses atrasos juntos com ela. E aí a gente começa a observar alguns graus que tá em déficit ali com aquela criança. Ou seja, só salientando mais uma vez, vacina Não não causa causa autismo. autismo. Isso é sempre bom dar um corte Vacina não e causa autismo, gente, pelo amor de Deus. lançar esse vídeo.